Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 a 17. Neste trecho da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a esperança dos cristãos na volta de Jesus e na ressurreição dos mortos. Paulo escreveu essa carta para encorajar os cristãos de Tessalônica, que estavam preocupados com o que aconteceria com aqueles que já haviam morrido antes da volta de Jesus. Ele explica que quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo nele serão os primeiros a ressuscitar, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrá-lo nos ares. Isso nos mostra que podemos confiar plenamente na esperança cristã da ressurreição e do encontro com Jesus. Paulo queria que os cristãos vivessem com esperança e confiança na volta de Cristo. Ele nos ensina que essa esperança é fundamental na vida cristã e nos motiva a viver de acordo com ela, buscando uma vida de fé e obediência a Deus, além de compartilhar essa esperança com os outros. Assim, a esperança na volta de Jesus e na vida eterna em Cristo nos oferece uma resposta ao desafio da mortalidade e da separação eterna de Deus devido ao pecado, nos dando uma perspectiva de vida centrada em Cristo e na certeza dessa esperança que temos nele. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 52 e 53. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Essa esperança em Jesus é incrível. Ela nos lembra da promessa de ressurreição e vida eterna para todos aqueles que creem nele. Isso nos dá a certeza de um futuro maravilhoso ao lado de Cristo e nos motiva a vivermos de acordo com seus ensinamentos. Devemos compartilhar esse amor e esperança com o mundo ao nosso redor, fazendo com que nossa vida seja um testemunho da alegria e da gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Que a nossa esperança em Jesus seja o combustível que nos impulsiona a viver cada dia com propósito e alegria, sabendo que um futuro glorioso nos aguarda ao lado dele. Essa é a mensagem que precisamos nutrir em Jesus. A vida eterna e a glória futura são promessas certas para aqueles que creem nele como seu Salvador. A ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento da igreja, a transformação dos corpos e a vida eterna são eventos que estão claramente estabelecidos na mais pura palavra de Deus, e essas coisas estão nos previstas como futuros acontecimentos reservados para os crentes. Isso nos lembra dos atributos divinos de amor, graça, justiça, poder e fidelidade, pois é somente por meio desses atributos do Senhor que tais promessas nos são garantidas. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Estamos enfrentando um grande problema ao nos distanciarmos de Deus e ignorarmos a realidade da morte e do julgamento eterno. Nossa maior necessidade é a salvação em Jesus Cristo, que nos oferece a vida eterna e a reconciliação com o Pai. Infelizmente, muitos têm rejeitado essa oferta e continuam vivendo em pecado, longe da presença de Deus.
e essa é a pior escolha que podemos fazer, pois a eternidade sem Deus será um destino terrível. É hora de nos arrependermos sinceramente, buscar a santidade e viver cada dia como se fosse o último, pois não sabemos quando será o nosso último suspiro. Que essa mensagem nos mova à ação e nos guie de volta aos caminhos do Senhor. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 42 a 44, que diz: Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa passagem nos leva a pensar na gloriosa transformação que os crentes experimentarão. Assim como uma semente é plantada na terra e ressurge em uma nova forma muito maior, os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis quando Cristo retornar. Isso não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade que deve influenciar diretamente nossa vida diária. A fé em Jesus é a base dessa esperança, capacitando-nos a viver de acordo com os princípios da Palavra de Deus. A vida eterna, que será sem dor e nem pecado, nos espera, e essa certeza deve moldar nossas vidas aqui e agora. O Espírito Santo nos ensina sobre a transformação que ocorrerá na ressurreição dos mortos. Assim como uma semente se transforma em algo mais belo e poderoso, os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos gloriosos, livres de imperfeições e de todo pecado. Essa transformação é possível graças a Jesus, o nosso Salvador, que nos oferece a vida eterna e a comunhão com Deus. A promessa da ressurreição e da vida eterna está fundamentada na Palavra de Deus e na cruz, e também no sangue de Jesus. Para experimentarmos essa transformação, precisamos aceitar a salvação que Ele oferece e vivermos de acordo com seus ensinamentos, buscando uma vida de santidade e de comunhão com Deus. Que busquemos então uma transformação genuína em nossas vidas, confiando na obra redentora de Cristo e vivendo de acordo com Sua vontade. Mantenhamos nosso foco na eternidade, procurando sempre agradar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Cultivemos uma esperança inabalável, confiando na fidelidade de Deus em cumprir Suas promessas, que é o que nos inspira a viver de forma santa e dedicada a Ele. Que a nossa vida seja uma constante expressão de gratidão e de adoração pelo que Jesus fez por nós, tendo a certeza da glória futura que nos aguarda para todo sempre ao seu lado. Amém.